Open the door. Please. Este vídeo assustador foi gravado por Anton, que vive sozinho em um apartamento em Paris, França. Mas em 17 de abril de 2024, algo aconteceu que mudaria tudo. Era para ser apenas mais um vídeo comum. Era um dia de trabalho. Anton estava em casa, concentrado no laptop, quando a campainha tocou repentinamente. A princípio, ele não deu muita atenção. Mas ao se levantar e se aproximar da porta, o som virou batidas pesadas e agressivas. Foi nesse momento que ele sentiu que algo estava errado. Seguiu o instinto. Ao invés de abrir, pegou o celular e começou a filmar. O que ele registrou foi isso. Open the door. Please. Open the door. Please. Please. Open the door. Please. I really started to be scared. He stayed quiet at my door for at least 20 minutes. I don't know if he's still here. I just called the cops. They should be here in 10 minutes. Open the door. And after a wait that seemed endless, the police finally arrived. Hello, sir. You shouldn't be here. Please, let's go. For us. Let's go. Depois de uma espera que pareceu interminável, a polícia finalmente chegou. Anton fez o certo. Ligou para as autoridades. Eles chegaram rápido, tiraram o homem do prédio e o levaram para prestar esclarecimentos. Finalmente, Anton pensou que teria um momento de alívio. O perigo tinha passado. Mas então, o telefone tocou. Yes, hello, Mr. Wacker. Yeah, hello? So we proceed to arrest the individual who followed you to your home, but he has no criminal record and he has committed no offense. So I wanted to inform you that he has been released. Wait, but if he comes back, what should I do? Well, you'll have to call us back, sir. Have a good day. Goodbye. Anton ficou sem reação. O homem havia sido solto. Nenhuma acusação, nenhum aviso. Apenas sumiu. Como alguém capaz daquilo pode simplesmente ser deixado livre? Com medo e indignado, Anton resolveu publicar tudo no TikTok, tentando alertar outras pessoas e mostrar o que aconteceu. Sua mensagem foi direta. Há pessoas por aí, com intenções perigosas, e situações como essa ainda são comuns, mesmo nos dias de hoje. Então, por favor, fiquem atentos, fiquem seguros. Infelizmente, nem todos têm a mesma sorte. E como você verá no vídeo a seguir, alguns encontros têm finais bem diferentes. Em 29 de abril de 2023, por volta das 4h30 da manhã, uma câmera Ring em El Paso, Texas, registrou uma cena inquietante. Uma jovem corre até a porta de uma casa e toca a campainha, visivelmente em pânico. Mesmo sozinha no vídeo, ela olha várias vezes para trás, como se algo a estivesse seguindo.
Ela começa a chorar, implorando por ajuda, mas ninguém atende a porta. Segundos depois, os faróis de um carro surgem ao fundo. Assustada, a mulher se esconde atrás de uma coluna. Ela repete o mesmo gesto ao perceber as luzes da garagem do vizinho se acendendo. Após alguns minutos, outro carro ilumina a entrada, e ela desce os degraus, caminhando em direção ao veículo. A câmera não mostra se a mulher chegou a entrar no carro. Logo após a divulgação do vídeo, surgiram inúmeras teorias. Alguns acreditavam que ela estava fugindo de um esquema de tráfico humano. Outros sugeriram que tudo não passava de um golpe ou tentativa de assalto. Houve quem apontasse um detalhe curioso. No início da gravação, ela parece caminhar normalmente e só começa a correr ao notar a câmera, levantando suspeitas de que tudo poderia ter sido encenado. Menos de um mês depois, a polícia de El Paso prendeu Kristen Nicole Cordô, de 34 anos, por roubo. Muitos notaram a semelhança física com a mulher do vídeo, mas até hoje, a polícia nunca confirmou se eram a mesma pessoa, e ninguém sabe se ela voltou a aparecer naquele bairro. Gravado em novembro de 2019, em Harriet Creek Ranch, no Texas, este vídeo, que mais tarde viralizou no TikTok e no Facebook, mostra uma cena inquietante. Uma garotinha segurando uma lanterna, batendo na porta de uma casa vazia, em plena noite. Help, please. Please help. A menina parecia visivelmente assustada, mas como mais ninguém aparece nas imagens, é impossível saber de quem ou do que ela estava fugindo. Enquanto continua a bater e pedir ajuda, ela olha várias vezes por cima do ombro, como se algo a estivesse seguindo. A gravação termina de forma abrupta, deixando para trás uma série de perguntas sem resposta. Pouco depois, o vídeo se espalhou pelas redes sociais e a polícia foi acionada. Mas, até hoje, a identidade da menina jamais foi confirmada. Alguns acreditam que a menina poderia estar sendo usada como isca, uma armadilha para atrair moradores e fazê-los abrir a porta. Outros afirmam, nas redes, ter visto claramente um homem escondido nas sombras, logo atrás dela. Mas essa teoria nunca foi confirmada, e até hoje não se sabe se ela estava realmente em perigo, ou se fazia parte de algo ainda mais sombrio. Uma hipótese ainda mais perturbadora surgiu depois. Alguns começaram a especular que a garota poderia ser Serenity Dennard, uma menina de 9 anos desaparecida em fevereiro de 2019, após fugir de um abrigo infantil em Black Hills, Dakota do Sul. Segundo relatos, ela teria sido vista em Justin, Texas, poucos dias antes da gravação. O simples fato de a menina bater na porta de uma casa, em plena madrugada, já indicava que algo estava muito errado. Tudo apontava para uma única possibilidade: ela estava perdida, ou fugindo de alguém. Apesar da semelhança com Serenity Dennard, a polícia jamais confirmou qualquer ligação entre os casos. E até hoje, quase nenhuma informação oficial sobre a gravação foi divulgada. Talvez nunca descobramos quem era aquela garotinha, ou o que realmente aconteceu naquela noite silenciosa e assustadora. E você? O que acha que ela estava fazendo ali? Deixe sua opinião nos comentários. Embora tenha sido capturado há mais de 6 anos, ele ainda é tão inquietante hoje quanto na época. A gravação vem de uma residência no Arizona, onde um casal morava naquele período. Na manhã do incidente, o marido havia acabado de sair para o trabalho, e sua esposa, vista nas imagens, estava seguindo sua rotina habitual. Naquele momento, ela estava indo lavar roupa, mas assim que se aproximou da lavanderia, algo a fez parar. Algo que ela descreveu como profundamente perturbador.
looked around. I didn't see anybody out on the road or any cars or anything. So I went back to my Ring video to make sure I wasn't just creatively hearing something. I can hear somebody saying something, but I can't. Well, I posted it on there. Ela ouviu uma voz, mas não vinha do alto-falante da Ring. Também não era de dentro da casa. Segundo ela, parecia vir de trás, do lado de fora. Era uma voz fraca e angustiada, implorando por ajuda. Assustada, ela se virou imediatamente, mas não havia ninguém. Apenas uma parede atrás dela. E então, o cachorro do casal começou a ganir, como se estivesse sentindo algo que os olhos não podiam ver. Abalada, ela ligou para a polícia, com medo de que alguém estivesse escondido próximo à casa. Os oficiais chegaram pouco tempo depois e revistaram toda a propriedade, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma presença, nenhuma explicação. Mais tarde, ao revisar o vídeo, o áudio ficou ainda mais perturbador. Muitos que assistiram afirmam ouvir claramente a frase: por favor, moça. Por favor, ajude. Por favor, ajude. A voz não parece um trote, parece dor, desespero real. Até hoje, não há resposta. Nenhuma pista, apenas um registro aterrorizante. E a estranha sensação de que algo fora do controle estava ali. Se você conseguir melhorar o áudio ou identificar melhor o que está sendo dito, sua opinião será bem-vinda. E claro, me diga nos comentários, o que você acha que realmente aconteceu ali? Uma pausa rápida para um recado importante. Se você curte os nossos conteúdos, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É de graça e faz toda a diferença para que a gente continue trazendo vídeos como esse. Conto com vocês para a gente alcançar a marca dos 100 mil inscritos. Dito isso, bora voltar para o vídeo. Neste vídeo perturbador, registrado por uma câmera Ring em 2021, uma mulher usando moletom com capuz é vista se aproximando da porta da frente de uma casa no meio da noite. Logo atrás dela, um homem de máscara facial e crachá pendurado fica parado nos degraus da varanda enquanto ela toca a campainha. Câmeras como essa existem justamente para permitir que os moradores vejam quem está à porta e decidam se devem ou não abrir. Mas neste caso, o dono da casa abre sem hesitar. Hello, do y'all have a phone I can use? My car broke down and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. A mulher afirma que seu carro teria quebrado e pede para usar o telefone. O morador recusa, educadamente, e fecha a porta. Mas, segundos depois, um homem mascarado surge das sombras, tentando arrombar a entrada, com uma arma em mãos. Por sorte, o dono da casa havia trancado uma segunda porta interna a tempo, impedindo a invasão. Não está claro se ele chegou a chamar a polícia. E até hoje, as identidades do casal jamais foram confirmadas. O detalhe mais assustador do vídeo, no entanto, é o que aparece ao fundo. Um parquinho no quintal. Sinal de que os invasores sabiam que havia crianças ali. Se o morador não tivesse reagido rapidamente, ele e sua família poderiam ter sido vítimas de um assalto à mão armada. Ou talvez, algo ainda mais aterrorizante. Em fevereiro de 2020, um policial fora de serviço recebeu uma mensagem urgente de seu vizinho. Alguém está tentando invadir minha casa. Minha esposa está sozinha. Pode verificar? Sem hesitar, ele atravessou a rua e foi até lá. À primeira vista, não notou nada de estranho. Mas, ao voltar para casa, encontrou uma mensagem com uma gravação da câmera de segurança.
O vídeo mostrava um homem sem camisa, rastejando pela escada da frente, tentando abrir a porta principal. Ao perceber que estava trancada, ele desceu e contornou a lateral da casa. Assim que viu o vídeo, o policial ligou para o 911. 10 minutos depois, 4 viaturas chegaram com uma unidade canina. O que se seguiu foi uma verdadeira caçada. Vizinhos avistavam o invasor, mas ele conseguia escapar da polícia todas as vezes. Minutos depois, um dos vizinhos gritou do outro lado da rua: "Estou ouvindo algo no meu quintal." Os 2 homens revistaram a área e encontraram uma luz traseira desparafusada. Mas o intruso já havia sumido. Cerca de 1 hora mais tarde, o homem que publicou o vídeo desceu até seu deck dos fundos e flagrou o invasor desparafusando outra luz, agora da casa do outro lado da rua. Armado, o homem o interceptou e ordenou que ele se rendesse. Mas o invasor saiu correndo e se escondeu no vão de acesso de uma casa próxima. A polícia chegou logo em seguida e, após ordem para sair, o homem foi finalmente detido. Ele foi acusado de 2 casos de invasão qualificada, invasão de propriedade, intoxicação pública e conduta desordeira. As autoridades confirmaram que ele estava sob o efeito de drogas pesadas e possuía um mandado em aberto por não comparecer ao tribunal em um caso anterior de roubo. Não se sabe ao certo se foi condenado por todas as acusações, mas devido ao seu histórico, é provável que ainda esteja cumprindo pena. Em outubro de 2021, o usuário do Reddit Proton Mancer publicou uma filmagem perturbadora. Um homem rastejando silenciosamente pelo quintal do vizinho no meio da noite. Não há muito contexto, apenas a imagem surreal daquela figura se arrastando pelo gramado, como se imitasse um animal ou estivesse tentando se esconder. A maioria dos comentários associou o comportamento ao uso de drogas ou a algum tipo de distúrbio mental. Embora ele não tente invadir a casa ou ferir alguém, definitivamente não é o tipo de pessoa que você gostaria de cruzar ao chegar tarde em casa. O homem nunca foi identificado e, até onde se sabe, jamais voltou a ser visto. O vídeo permanece online, como um lembrete sombrio. Às vezes, o que acontece lá fora é mais estranho do que qualquer ficção. O próximo vídeo é quase perturbador demais para parecer real. Foi gravado em 31 de agosto de 2022, durante uma noite quente de verão, exatamente às 20 horas e 37 minutos. Não era muito tarde, e nada indicava que algo estranho estava prestes a acontecer. Na época, os proprietários da casa, Lisa e Paul, estavam viajando de férias. Enquanto aproveitavam o descanso, receberam uma notificação do aplicativo da câmera Ring. Movimento detectado na porta da frente. No início, pensaram que fosse apenas um vizinho ou uma entrega fora de horário. Mas, ao abrirem o vídeo, ficaram sem palavras. Uma jovem desconhecida estava parada na porta da frente. Eles nunca tinham visto aquela pessoa antes. E o comportamento dela era, no mínimo, estranho. Muitas vezes, sem lógica aparente. Ela não explicou por que estava ali, e suas ações deixaram Lisa e Paul completamente confusos. Até hoje, ninguém apareceu para identificá-la. Nenhuma pista surgiu, nenhuma explicação. A filmagem continua online, servindo como um lembrete inquietante de que coisas inexplicáveis podem acontecer ao redor da sua casa, mesmo quando você está longe. Felizmente, Lisa e Paul puderam ver o que aconteceu e se preparar. Mas pare para pensar. Você gostaria de saber se algo assim batesse à sua porta? Comenta aí sua opinião.
Era 1h45 da manhã, quando a campainha com câmera de uma casa acendeu, capturando 2 homens mascarados se aproximando da porta da frente. Um deles armado. O que aconteceu em seguida parece até ficção, mas foi real. Dois jovens de capuz sobem devagar os degraus da varanda. Ambos carregam pistolas nas mãos. O primeiro força a fechadura e sussurra, tenso. Vai, abre logo. Irritados com a demora, começam a chutar a porta. Mas então, um deslize fatal. Um disparo abafado. Um clarão. E o tiro acerta sua própria perna. Ele grita de dor e, mancando, tenta fugir enquanto o sangue escorre pela calça jeans. Na rua, um carro buzina com urgência, pronto para acelerar. Dentro da casa, o morador liga para a polícia e relata. Um deles se baleou bem aqui na minha varanda. Os oficiais chegam em poucos minutos, mas os criminosos já haviam sumido. Hospitais da região foram alertados. Procuram um homem com ferimento recente na perna. Até hoje, o caso permanece sem solução. E você? O que acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Este vídeo perturbador foi compartilhado por uma usuária do Reddit chamada Inseto Individual 722. Ela postou um clipe assustador capturado por sua câmera Ring, junto com a seguinte mensagem: recebi uma notificação esta manhã. Minha câmera gravou isso no meio da noite. Me mudei recentemente, para o meio do nada. Às vezes sinto uma presença estranha, mas isso foi diferente. Aqui está o que ela capturou. No canto direito da tela, uma figura branca e pálida pode ser vista vagando entre as árvores. O que torna tudo mais assustador é que ela mora completamente sozinha. Sua casa é isolada, cercada por floresta densa, no alto de uma colina de difícil acesso. Ela ainda acrescentou: não há vizinhos por perto. Minha propriedade é segura. Não tenho ideia de quem ou do que era aquilo. Qualquer informação seria bem-vinda. E você? O que acha que foi registrado naquela câmera? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Esta filmagem foi registrada por uma câmera de campainha, Ring, em 4 de junho de 2024, às 20h48, dentro de um complexo de apartamentos em Chicago. Marley, o dono da câmera, estava em casa assistindo TV quando recebeu uma notificação incomum no celular, movimento detectado na sua porta da frente. Isso chamou sua atenção imediatamente. Normalmente, os alertas só apareciam quando alguém tocava a campainha. Intrigado, ele tocou na notificação para abrir o vídeo ao vivo. E o que viu o fez congelar. Um homem estava parado do lado de fora, tentando abrir cada porta do corredor, uma por uma. Ele parecia completamente alheio ao fato de estar sendo gravado. Marley ficou observando em silêncio, e depois de meia hora acompanhando tudo, decidiu agir. Ativou o viva-voz da câmera e falou diretamente com o intruso. What's going on, man? Do you have business in the building? You need to get out. Assim que ouviu a voz de Marley, o homem se virou imediatamente e foi embora do prédio. Nunca mais foi visto por ali. Esse incidente serve como um alerta importante. Sempre tranque suas portas. Se naquela noite
alguém tivesse esquecido, o desfecho poderia ter sido bem diferente. Na noite de 3 de agosto de 2023, um homem se aproximava da porta de entrada de uma casa em Orlando, Flórida. Ele não fazia ideia de que, enrolada no topo da porta de tela, havia uma cobra rat snake, com cerca de 1,5 metros de comprimento. Essas cobras não são venenosas, mas o susto que vem a seguir é digno de um filme de terror. Assim que o homem empurra a porta, a cobra ataca repentinamente, mordendo sua cabeça e ombro. Surpreso e em pânico, ele grita: "Eu fui mordido!" e recua, chegando a cair da varanda. Logo após o ataque, a cobra escapa rapidamente, desaparecendo na escuridão. Apesar de parecer agressiva, a mordida foi inofensiva. Rat snakes não são venenosas, e o homem não teve ferimentos graves. Mas a cena inteira foi capturada em vídeo, e o susto foi real. Agora, imagine que você abre a porta e, ao invés de uma cobra, encontra uma criança sozinha na sua porta. Era 8h20 da noite, em Spring, Texas. Uma mulher se aproxima segurando uma criança de 2 anos e 2 bolsas pesadas. Sem dizer nada, ela coloca a criança no chão, toca a campainha 3 vezes com força, deixa as bolsas e corre de volta até um carro que a esperava. A criança fica parada, em silêncio, claramente confusa. Poucos instantes depois, a dona da casa abre a porta e se depara com uma criança que nunca tinha visto antes. Assustada, ela liga imediatamente para o 911. A polícia chega e leva a criança em segurança. Logo, o vídeo, com apenas 23 segundos, viraliza. Canais de TV exibem repetidamente as imagens. Horas depois, o pai da criança vê a gravação e reconhece o filho, e as bolsas com suas roupas. A polícia rastreia a mulher do vídeo. Ela afirma que estava apenas fazendo um favor para a mãe da criança, que estava hospitalizada. Segundo ela, usou o GPS para encontrar a casa do pai, mas bateu na porta errada. Ao perceber o erro, ela entrou em pânico e fugiu. Mesmo assim, os detetives foram claros. Deixar uma criança sozinha daquele jeito é perigoso. A mulher foi acusada de abandono de incapaz, um crime sério no Texas. Agora, os serviços de proteção à criança estão trabalhando para reunir o menino com sua família em segurança. Um endereço errado, uma fuga precipitada e um vídeo viral que rodou o mundo. Este vídeo assustador foi registrado pela câmera de segurança da casa de uma mulher chamada Sarah. Naquela manhã, tudo parecia normal. Ela havia acabado de levar seu filho, Lucas, para a escola. Uma caminhada de apenas 5 minutos, algo que faziam todos os dias. O bairro era calmo, cercado por famílias, com 2 escolas próximas. Uma para crianças pequenas, outra para os mais velhos. Nada fora do comum havia acontecido ali, até o dia 26 de fevereiro de 2025. Depois de deixar Lucas, Sarah voltou para casa e trancou a porta. 15 minutos depois, recebeu uma notificação no celular. Movimento detectado na porta da frente. Curiosa, ela abriu o aplicativo para verificar o que a câmera havia capturado. E o que viu a deixou completamente paralisada.
Um homem estava parado bem na porta, encarando fixamente a câmera, como se soubesse que estava sendo observado. Em seguida, ele começou a espiar pela janela, com movimentos lentos e inquietantes, como se tivesse certeza de que havia alguém lá dentro. O comportamento já seria assustador, por si só, mas havia algo ainda mais estranho. O homem estava vestido como uma mulher. Sarah, observando tudo pelas imagens, ficou paralisada. Nada fazia sentido. A polícia foi acionada. Eles chegaram horas depois e levaram as gravações. Mas o mistério permaneceu. Ninguém, nem mesmo os investigadores, conseguiu identificar quem era aquele homem. E o mais inquietante de tudo é que até hoje, Sarah não faz ideia do que ele queria. Ou pior, se um dia ele vai voltar. Era a madrugada de 2 de outubro de 2023. Pouco depois das 4 horas, em uma rua calma no Brooklyn. Um jovem casal esperava o ônibus perto da Malcolm X Boulevard, voltando de um casamento em Long Island. Exaustos e vestidos formalmente, provavelmente só queriam chegar em casa e dormir. Mas o que aconteceu em seguida abalaria profundamente Nova York e as comunidades às quais Ryan Carson dedicou sua vida. I'm so sorry. Are you please go watch him. I'm so Ryan Carson, ativista de justiça social de 32 anos, estava sentado em um banco ao lado da namorada. Minutos depois, uma câmera de segurança registra um homem passando. Inicialmente, não há confronto. Mas, sem aviso, ele chuta uma scooter estacionada e se vira bruscamente na direção do casal. Ryan tenta acalmar a situação, segundo relatos, mas o homem avança. Ryan dá um leve empurrão, tentando afastá-lo. Então, o agressor saca uma faca. Em segundos, Ryan é esfaqueado várias vezes no peito. Ao cair na calçada, o agressor se volta para a namorada, ainda com a arma na mão, antes de fugir na escuridão. Mais tarde, a polícia identificaria e prenderia o suspeito, Ryan Dowling, 18 anos. Mas o estrago já estava feito. Ryan Carson foi declarado morto no hospital do condado de Kings. Ryan não era só mais um nova-iorquino. Era um ativista incansável, com mais de uma década dedicada à justiça social e ambiental. Trabalhou com o Grupo de Interesse Público de Nova York, fundou o No DNI para combater a crise de overdose e chegou a caminhar 240 quilômetros para conscientizar sobre o tema. Amigos o descrevem como criativo, gentil e incansável. O senador Chuck Schumer o chamou de ativista extraordinário. A deputada Emily Gallagher havia planejado vê-lo em sua festa de aniversário dias antes de comparecer ao seu funeral. Em suas últimas horas, Ryan celebrava o amor. Sua morte é um lembrete doloroso de como a vida pode ser frágil, até mesmo para quem dedica a própria existência a proteger os outros. O prefeito Eric Adams classificou o crime como impensável e prometeu justiça. Mas os que conheceram Ryan dizem que a melhor forma de honrá-lo não é só com prisões, mas dando continuidade à sua missão. Ele acreditava em se fazer presente, em levantar a voz, em lutar por quem é esquecido. E mesmo que sua vida tenha sido interrompida de forma brutal, seu impacto permanece. Agora, a pergunta é: foi um ato aleatório de violência ou o reflexo de uma crise mais profunda? E, mais importante, como garantimos que o trabalho de Ryan não termine aqui?
Deixe sua opinião nos comentários. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre e quero te fazer um convite especial. Se você curte mistérios, fenômenos paranormais e tudo que desafia a lógica, então precisa conhecer o meu segundo canal, Capturados por Câmeras Sobrenatural. Lá eu compartilho os casos mais bizarros e intrigantes, aqueles que fazem a gente pensar 2 vezes antes de apagar a luz. E aproveita para conferir o último vídeo que saiu por lá. Tá sinistro e você não vai querer perder.